companheiras e companheiros, por que nós defendemos levantar nesta situação a bandeira da Constituinte com o Lula? Primeiro, acho que pode-se perceber que as instituições do Estado brasileiro estão em frangalhos. Veja-se, por exemplo, essa briga da presidência, a família Bolsonaro, né, de um lado, com o Supremo Tribunal Federal de outro lado. Um tema que eles estão disputando já faz um ano é esse assunto das urnas eletrônicas, que é uma discussão vazia, não tem nenhum objeto concreto. E o Supremo, ao invés de fazer valer a sua autoridade, constituiu ano passado, em setembro, uma dita Comissão de Transparência Eleitoral. Foi o pretexto para que as Forças Armadas metessem lá 71, entre aspas, especialistas. E ao invés de um acordo que saiu, previsivelmente, foi uma guerrinha, que não termina. Sobre um assunto que não compete às Forças Armadas meter o bedelho. E alguém pode, e deve se perguntar, cadê o Congresso Nacional? Porque é o Congresso que expressa o poder que emana do povo. Está ausente. E essa ausência tem a ver com o fato que nunca houve um Congresso soberano no Brasil. Nunca houve uma Assembleia Constituinte que formasse, né, os poderes de forma harmônica e legítima, atribuindo ao Congresso o lugar que ele deveria ter. Fica, então, um Congresso sempre cliente aí, ou dos militares, de um lado, ou da arbitrariedade do juízo supremo, que se acham supremos, né, e não parte de um conjunto institucional. A forma de resolver isso é uma Constituinte soberana, que organize essa bagunça institucional que nós temos no Brasil. Uma outra questão, talvez mais aguda até, é da violência das polícias e dos militares no país, essa escalada de violência excitada pelo presidente da República, e é preciso dizer também por vários governadores, violência contra o povo negro, contra a juventude, as periferias de modo geral. A nação ficou chocada esses dias com o episódio da câmara de gás, né, em Sergipe, onde foi executado um cidadão chamado Genivaldo, que não tinha culpa de nada. Foi um incidente isolado? Acho que não. Eu acho que é uma expressão assim do caráter coletivo dessa violência é o episódio da Vila Cruzeiro, essa última chacina no Morro do Rio de Janeiro. Os brasileiros vão lembrar que em 2020 o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal resolveu intervir, legislar nessa questão. Estabeleceu lá um protocolo, ele ditou um protocolo para reduzir a presença das polícias nos morros. E o resultado disso foi o quê? Essa sucessão de chacinas, com a participação das polícias, de corpos policiais, e algum tipo de cumplicidade, para dizer o mínimo, do governador do Estado, atualmente, antes vice ou atualmente Cláudio Castro. E o que faz o Supremo Tribunal Federal? Reúne com o atual governador Castro e dá-lhe um prazo. O Supremo adora dar prazo. Não resolve nada, faz manchete de jornal e o governador tem que agora ouvir, avaliar com a sociedade civil. Ninguém diz o que tem que dizer. Gostaríamos de ouvir, inclusive das lideranças da esquerda, do PT em particular, que uma solução para o problema da violência nos morros e nas periferias do Brasil, de uma forma geral, é a desmilitarização das polícias militares. Algo que foi instituído na ditadura militar e do que o Supremo, na verdade, é cúmplice. E que sem essa medida, que por si não é uma salvação, mas sem ela não vai ter uma verdadeira redução da violência contra o povo nesse país. E é uma reação, então, a essa bagunça institucional, a essa violência, essa escalada de violência, entre outros fatores, que faz crescer a candidatura do Lula, como a gente sabe. Um momento para nós de levantar a discussão da Constituinte com Lula. Até porque outras questões, vamos lembrar, questões talvez mais simples, como a revogação da reforma da Previdência, que reduziu direitos, a revogação da reforma trabalhista, que ao invés de criar empregos, amplificou o desemprego no país, deteriorou as condições de trabalho. Medidas como essas
para serem aprovadas num Congresso Nacional, precisam de 3/5 dos votos. Como precisam de 3/5 o conjunto das 120 emendas constitucionais, 90% delas regressivas, que foram, vamos dizer, feitas à Constituição de 88, que já não era uma maravilha, e que de lá para cá só se degradou. Todos os motivos, então, para a gente procurar uma Assembleia de Parlamentares unicameral que, por maioria simples, como uma Constituinte funciona, decida o que o povo acha que tem que ser decidido. Acreditamos que esse deve ser um dos compromissos, na nossa opinião, o principal compromisso do novo governo Lula. Por isso que a gente fala Constituinte com Lula, explicando que a gente quer café com leite. Não só café e nem leite sem café. Nós queremos abrir uma saída para o país, duradoura, efetiva, que nos salve do desmoronamento dessas instituições, que faça o prejuízo cair sobre quem só teve lucro nas últimas décadas, que permita ao povo brasileiro viver com dignidade. Com esse objetivo que nós estamos convocando, então, para o próximo dia 2 de julho, na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, um ato nacional, que também será um debate, para discutirmos esses problemas. Discutirmos as bandeiras que nos unem, o programa de emergência que deveria ser levantado, integrando essa Constituinte com Lula como bandeira, e os meios para chegar lá. Então, a todos que nos ouvem, convido a organizarem delegações, entrarem em contato e se fazerem presente no próximo dia 2 de julho, às 15 horas, na Casa de Portugal, em São Paulo.